Gente, vocês não sabem o que é o mais triste. A gente dançava rostinho colado com essa música. Quem já dançou rostinho colado com essa música? Eu já dancei rostinho colado. Só que a letra dessa música é triste, é muito triste. A letra da música. Olha a situação de não saber inglês, né? O Phil Collins gravou essa música quando ele esteve nos Estados Unidos, 35 anos atrás, 40, mais ou menos aí, mais de 30 anos atrás, e foi uma letra onde ele quis fazer uma crítica a tantos moradores de rua que existiam nas ruas naquela época, tantas pessoas, né, sem teto, passando fome. E aí a letra toda é contando esse relato de tudo que ele viu. Só que como tem uma baladinha gostosinha, fala um tal de Paradise, opa, paraíso, você e eu, só pode ser música romântica, e não tem nada de romântica. Letra de música é sempre assim, você tem que sempre ter um cuidado, o que você quer aprender em relação, o que você quer fazer com a letra da música, porque assim como no português, né, o compositor, ele tem uma licença poética para trabalhar, então não é porque tá na letra da música que tá certo, tá bom? Então isso é super normal acontecer, a gente não tem lá as músicas sertanejas, por exemplo, que cantam Nós Vai, não é? Porque pode ser feito assim na música. No inglês, não é diferente. Então, às vezes, a pessoa fala, mas eu vi na música. E então tá errado. Pode estar errado sim, porque faz parte. Então, essa é uma das letras que eu já trabalhei algumas outras vezes em cursos presenciais, porque ela é muito bem escrita. Ela não tem erro gramatical nenhum, no sentido de ter esse erro de propósito por conta da licença. Não, ela é muito bem escrita, mas muito bem escrita mesmo. Eu sou muito fã dessa letra, né? Não só do que ela diz, mas da escrita dela, da forma que ela está escrita, tá? Uma das coisas que mais acontece nessa música do Phil Collins, né? Começa ali com o título dela, que está dizendo o seguinte, Another Day in Paradise. Então, another é um outro, né? Paradise é paraíso. Um outro dia no paraíso. O nome dela é esse. Então, você já pensa, eu e meu amor, um outro dia no paraíso, né? Só que daí a gente começa a entender um pouquinho da letra. O que que acontece? Ele conta essa letra, ele faz dessa música, ele está contando sobre algo. Ele conta sobre o que ele viu, né? E aí ele conta toda essa letra na terceira pessoa, tá? Então, toda a música está na terceira pessoa. O que é terceira pessoa? Então, a primeira coisa que a gente vai pegar dessa música aqui hoje é essa terceira pessoa, tá? O que é terceira pessoa? Só para a gente entender. A terceira pessoa é toda vez que a gente fala o ele, ela, quando a gente fala sobre algo, alguma coisa, algum lugar, né, singular, de uma forma em geral, tá? Então, essa é a terceira pessoa no inglês, que a gente ouve tanto falar, né? Terceira pessoa, mas o que é isso? Então, é quando eu falo he, quando eu falo o she, né? Quando eu falo sobre algo, e eu uso aquele it, que nem tem tradução de nada, a gente vai ver aqui na letra como que vai ficar. Quando eu falo sobre alguma coisa, se eu estou falando, por exemplo, do meu país, vou pôr aqui com Z, né? Imaginando que eu estou falando em inglês do Brasil, tá? Brasil é um país, papapá. É terceira pessoa. Eu estou falando sobre algo, né? Se eu estou falando sobre alguma coisa, né? Pode ser um objeto mesmo, né? Estou falando sobre um objeto. Então, isso é terceira pessoa no inglês, tá? Quando eu uso ele, ela, falo sobre algo, sobre algum lugar ou algum singular, isso é terceira pessoa no inglês. Só pra gente começar a entender, tá? Na primeira linha da música, ele já começa aqui, ó. Já apareceu um she aqui, ó. Opa! Então, a gente já sabe que tem uma terceira pessoa aqui mesmo, né? Ele já aparece aqui, deixa eu só tirar o meu, senão não vai. Ele já aparece aqui de cara um she. Lembra que eu falei que terceira pessoa é ele, ela? Então, ele já começa aqui com ela, tá? E aí ele vai, né, continuar contando um pouquinho ela e ele. O que acontece na terceira pessoa do inglês? Toda vez que a gente está nessa terceira pessoa, acontece um fenômeno, né? Quando eu falo assim, por exemplo, eu faço, eu falo, eu trabalho, eu estudo. A gente fala lá, normal, né? A gente conhece lá, por exemplo, eu trabalho. Vou usar o mesmo verbo ali que ele usa na letra da música, que eu ligo, eu chamo, I call. Assim, né? Quando eu falo eu, fica desse jeito. Quando a gente fala terceira pessoa, ele, ela,
toda vez que a gente fala nesse presente, eu trabalho. Agora, se eu falo ela trabalha, fica um pouquinho diferente. Se eu falo que é ela que trabalha, o meu verbo vai receber um som de S. Por que eu falo que é um som de S? Porque como o nosso foco a princípio é a fala primeiro, então o som é de S. Mas a escrita, às vezes vai ser S, às vezes vai ser ES, e às vezes vai ser IES na hora de escrever. Mas na fala não vai dar diferença, o som é de S, tá bom? Não vamos ficar preocupados agora com essa escrita, mas vai ter esse som de S. A gente vai ver isso na letra inteira acontecendo o tempo todo. Então, se eu falo que eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Se eu estou falando no plural, eles trabalham, they work. Fica tudo igual para todo mundo. Falei que é ela, opa, she works. Ah, é ele, he works. E assim por diante. Meu pai trabalha. Também entra nessa terceira pessoa, que é um singular, né? Estou falando de alguém. My father works. Então, isso é uma regrinha, vamos dizer assim, que acontece no inglês. Como ele está contando, isso normalmente vai acontecer quando você está contando sobre algo. Como ele está contando o que aconteceu com ela, lógico, né? Um personagem que ele criou, ele vai falar a letra toda assim, usando she, usando he. Olha ali no primeiro estrofe, então, ali. Deixa eu tirar esse quadradinho aqui. Ele começa aqui, ó. She calls out. Por isso, tá vendo aqui que já tem um S aqui, ó? She calls. Se fosse I, teria esse S? Não. Se fosse you, não. Se fosse um plural, eles, também não. Só tem esse S aí porque é she. Quando você falar de alguém da sua família, vai acontecer isso. Ai, meu marido trabalha. My husband works. Minha esposa faz. My wife does or makes, dependendo do que você vai usar. Minha esposa fala inglês. My wife speaks. Então, sempre quando você falar de alguém, ou meu filho, meu, vai acontecer igualzinho tá aqui na letra. Então, ele já começa ali, ó. She calls out. Aqui a gente já vai juntar na hora de falar, né? She calls out, quer dizer, ela chama, né? Ela chama, não chega a ser um gritar, o call out, né? O call out, mas é um chamar em voz alta, assim, né? To the man on the street. Então, ele começa falando o seguinte, ela chama, man é o homem e street é a rua. Ela chama o homem na rua, então ele começa contando, ele vai contar uma história aqui mesmo. Ela chama o homem na rua. Ó, vamos separar todos esses S's que vão aparecer aí para a gente entender, então, o que acontece com essa terceira pessoa aqui, ó. Depois ele continua ali embaixo, ó, aqui de novo, ó. He walks. Se fosse eu caminho, I walk. Você, you walk. Por que tá esse S? Porque é he. Ah, meu filho caminha de manhã. Você vai contar da rotina de alguém, tá falando no presente? Isso vai acontecer também, tá? My friend walks every day in the morning. Meu amigo caminha todo dia de manhã. Vai ter esse som de S, tá? Então, ele começa ali, ó. She calls, he walks. Olha a linha de baixo já de novo, ó. Tá tudo em terceira pessoa. He pretends. Ó, antes que vocês achem que pretend é pretender, já fiz videozinho falando disso, né? Esse pretend eu vou te contar. Pretend não é pretender, tá? Ele é aquela palavrinha que parece ser uma coisa, mas não é, né? Que a gente chama de falso cognato. Pretend, guys, é fingir, tá bom? E se eu quiser falar eu pretendo? Aí eu vou falar intend, e daí é pretender, tá? Então, se você quiser falar eu pretendo falar inglês, I intend to speak English. Se a gente falar I pretend, aí eu finjo que eu falo inglês. Aí, teacher, dependendo da situação, até dá certo, né? Brincando aqui com vocês. Mas eu pretendo, I intend, tá bom? Então, o pretend aqui é fingir. Então, olha só, a gente não vai traduzir a letra toda, mas só para vocês já irem pegando o que está acontecendo aqui. Ele começa dizendo, ela chama pelo homem na rua. Aí, no segundo estrofe, a gente vai pegar mais uns trechozinhos aí. He walks on, doesn't look back. Esse he, ele tá falando do homem, né? Porque ele contou que ela chamou. Aí ele tá falando aqui na linha de baixo que o homem caminhou, né? Ele caminhou pela rua ali. E ele nega aqui, ó. Opa! Ele nega aqui o doesn't. Toda vez que eu vou usar uma negativa para ele e ela, eu vou usar o doesn't. Então, se eu falo, eu trabalho, I work. Eu não trabalho, I don't work. Ele trabalha, he works. Ó, meu som de S lá. Ele não trabalha, he doesn't work. Então, toda vez que eu vou
falar esse não, né? Ele não faz, ele não gosta. Eu vou usar o doesn't. Para ele, ela, todo esse singular que eu falei para vocês que a gente começou a aula. Toda essa terceira pessoa. Ele, ela, it, my friend, tudo isso, tá? Então, ele começa dizendo aqui, ó, que o cara caminha, ele caminha, doesn't look back. Ele nem olha para trás. Doesn't look back, não olha para trás. Percebam que esse T aqui, ó, ele nem fala. Na hora que a gente vai ouvir de novo, lembra que eu falo sempre para vocês, né? Que ao invés de I don't work, a gente fala I don't work. Aqui acontece a mesma coisa. He doesn't, né? She doesn't e não she doesn't, tá? Só um detalhezinho pra gente já ir pegando. Aí na linha de baixo, he pretends, ele finge. Olha a letra aí que não tem nada muito romântico, né? Ele finge. Depois a gente vai pegar esse can't aqui, né? E aí descendo aqui, ó, de novo, ele continua ali, ó. She calls out, né? O X aqui também, esse S também é por conta disso, é do has aqui, né? Tá abreviado, né? Então é o have, que vira has aqui, né? Porque é she. Então, assim, a música toda é escrita nessa terceira pessoa, tá? Então, ele vai ali contando sobre ela e depois sobre ele também. Essa é a primeira coisa que dá para você treinar aqui com essa música. A gente vai pegar mais situações aqui dessa terceira pessoa. Lembra que eu falei para você que é o he, she, it? Vamos dar uma procurada nesse it. Olha aqui, ó. Ele começa aqui, ó. It's cold. Cold é frio, tá bom? Toda vez que no inglês que eu falo esse é ou esse está e não tem ninguém, tá frio, tá calor. Ai, é legal aprender inglês com música. É fácil aprender inglês com música. Sabe quando você fala esse é e esse está e não tem ninguém na sua sentença? É legal, é fácil, é difícil, está frio, está cedo. Toda vez que você fala isso, o it vai entrar lá, ó. Tá vendo ele aqui? Por que teacher? Porque no inglês eu não posso deixar um verbo boiando sozinho. O é, por exemplo, né? No português, como que a gente fala? A gente faz isso aqui, ó. Por exemplo, no português a gente fala é legal. Pronto. Não é assim que a gente fala? Ah, é legal, né? Aprender inglês com música? É legal. Esse é, que é um verbozinho, né? Um verbo. O ser estar pode ficar sozinho. No português não tem problema nenhum. A gente fala está frio. Está calor. Né? O verbo tá aí sozinho, ó, não tem ninguém, não tem pessoa nenhuma aí, tá tudo bem. No inglês é um pouquinho diferente, né? A gente não pode deixar esse que é o is, sozinho. Então, se eu falo está frio, a vontade é falar is cold. É isso que vai dar vontade de você falar. Só que eu não posso, eu tenho que colocar o it junto com esse. Só por causa disso, tá? O verbo não pode ficar sozinho, flutuando aí, boiando. É isso. É legal, é fácil, tá frio, tá calor, vai estar sempre esse it junto. Então, esse tudo bem? Então, ele começa falando o seguinte ali nessa sentença aqui, ó. Está frio. Então, ó, só pra gente entender que não tem nada de romântico, ele começa contando. Ela chama pelo homem na rua. Sir, tá chamando o cara. Ô, senhor, né? Can you help me? O can é o pode. Aqui ele vai usar para pergunta, vai usar depois para negar. O can é um coringa, né? Dá para você usar um monte de jeito. É o pode. Então ela pergunta para ele: senhor, você pode me ajudar? Can you help me? Aí continua a letra, né? It's cold. Tá o quê? Tá frio. E aí ela diz, né? Eu não tenho onde dormir. Não tem um lugar para dormir. Não tem um lugar para dormir. Quer dizer, já não tem nada de romântico aqui, né? Então, toda vez que eu uso ele, ela, it, um singular do tipo, tô falando de alguém ou de algo, meu pai, minha mãe, meu país, o Brasil, serve para todas essas situações. Se eu tô falando, ele trabalha, meu pai trabalha, meu amigo fala inglês, tô no presente, vai ter esse sonzinho de S aí a hora que eu for falar. O it vai entrar sempre em sentenças do tipo, quando eu falo e está, e não tem ninguém na minha frase. Tá calor, é fácil, é legal, é bonito. O is não vai poder estar sozinho aí, não. Vai entrar o it. Igual tá ali, ó. It's cold. Tá frio. Então, aqui, por exemplo, ó, se você tivesse que falar sobre alguém da sua família, né? Meu pai, minha esposa, meu marido, meu filho faz tal coisa. Como é que você diria isso já sabendo que tem que acontecer esse som de S? Por exemplo, meu esposo levanta às 7.
minha filha caminha, algo que de fato seja verdade, assim, vai te ajudar a entender melhor, tá? Mas qualquer verbo que você usar vai ficar dessa forma. Então, se eu fosse falar, meu marido acorda, levanta às 7, não é wake up, né? O acordar, vai ficar wakes, olha o S ali, ó. Wakes up, aí eu vou juntar já com up lá. My husband wakes up at 7 every day. Meu marido acorda às 7 todo dia, por exemplo, tá? Então, se você tivesse que falar de alguém que faz algo, já vai com esse som de S no presente, tá? Se você tiver que negar, vamos ali embaixo, ó, vamos pegar o exemplo da música, ó. He walks on, doesn't. Ó, o doesn't lá. Se eu tiver que negar, eu vou usar o doesn't. Se eu quiser falar, meu marido não acorda às 7. Ao invés de eu falar, my husband wakes up, eu vou falar, my husband doesn't wake up. Ah, mas aí o verbo vai vir com S aqui? Não, guys, aí não. Perceberam lá na música? Ó, olha a letra ali. He walks on, doesn't look back. Olha o look, não tem S nenhum mais agora ali. Por quê? Porque tá negando. Esse S aqui, ó, só vai acontecer quando eu afirmo. Meu marido acorda. My husband wakes up. Meu marido não acorda. My husband doesn't wake up. Já dá para você treinar a negativa e afirmando. Então, faz um exemplo. Escreve no português esse exemplo. Não precisa escrever no inglês agora não, tá? Faz o exemplo no português afirmando com algo, falando de alguém que faz algo no presente direto assim, não tem ser estar nada. Meu filho estuda, meu marido faz, minha esposa trabalha, assim, tá? E um negando. Ah, minha esposa não trabalha à noite. Faz um afirmando e um negando. Lembra que eu falei para vocês que esse é eu não posso deixar sozinho no inglês? É legal, é fácil, está calor, está frio. Pode montar um exemplo no português também com esse tipo de sentença. É ou está. É legal, é fácil, está frio, está calor, tá? Aí depois você vai passar isso para o inglês falando. Qual que vai ser o ponto de atenção aqui nesse é? Opa, esse is não pode ficar sozinho boiando aqui. Eu vou ter que pôr o it. It's nice, it's hard, it's cool, é legal. E aí você vai treinando. Vamos descer mais um pouquinho? Então, he walks, he pretends, tá? Olha aqui também, ó, he crosses. O cross é atravessar, né? Ele atravessa a rua. Lembra que eu falei para vocês que esse som de S, na fala, cross, crosses, vai ser só o som do S. Na escrita pode ser um S, IES, ES. Aqui é um exemplo, ó, acrescentou o ES, né? Na escrita. Por quê? Porque terminou já com 2 S. Imagina pôr mais um S, não ia fazer sentido, né? Ficar 3 S. Então, é bem intuitivo essa coisa, se vai um S, se vai ES. Não fica muito preocupado com isso não, porque vocês vão perceber que a palavra vai ficar estranha, né? Se aqui a gente fosse acrescentar só um S, né? Eu tenho ali cross, né? Eu já escrevo com 2 S. Ah, acrescenta um S. Gente, não ia rolar, né? Vai, 3 S, que palavra é essa? Então, por isso que vai ES, tá bom? Mas na fala é o som do S. Então, aqui também usando aqui essa terceira pessoa. Tá, olha ali de novo it's, ó. It's another day. É um outro dia, é um novo dia, né? Um outro dia para você e para mim no paraíso. Na verdade, o nome da música, ele faz essa indireta, né? Quer dizer, as pessoas estão na rua, estão morrendo de fome, não tem onde dormir. E para você e para mim, é só mais um dia no paraíso, do tipo, para a gente está tudo bem, tem a nossa casinha, a nossa cama. Então é por isso que o refrão é um outro dia no paraíso para você e para mim. É uma crítica e não, né, um momento de romance, né, como a gente pensava que era. Eu também pensava que era nessa época, viu, gente? Não tinha conhecimento, eu também achava que era uma baladinha romântica. Por exemplo, o it, ele é quando não tem ninguém, como você já falou, né? Deixa eu ver aqui na letra da música, ó. Aqui ele aparece aqui, né, mais ou menos não tá no início da frase, né? Ele fala assim, ó, porque, olha aqui, ó, porque é outro dia, né? Ó, cause, que é a abreviação de because, tá bom? Esse cause, vocês viram que aparece várias vezes, ó? Cause é a mesma coisa que because, só tá abreviado, tá? Cause it's another day. Ó, ele não tá no início da frase, mas por que que ele tá aí? Na verdade, o it, como você já mesmo falou, Edna, o is não pode ficar sozinho. Se não tem ninguém, né? Não tem ninguém para aquele is, o it vai estar lá. Agora, se eu falo assim para você, ó,
A casa da minha amiga é grande, né? Já fiz uma sentença. A casa da minha amiga é grande. Eu continuo falando. É bonita a casa dela, né? Ó, é bonita, tá lá no meio dessa sentença aí, ó. Não tá lá no começo, né? Eu tô continuando uma fala. Só que, de novo, tá sozinho, ó. É bonita, né? Ó, o é sozinho lá de novo. Agora, o it vai entrar lá. Então, se eu tô falando lá, por exemplo, vamos escrever isso aqui, ó. A casa da minha amiga é bonita. Eu tô continuando, né? É grande, vamos por aqui, o é grande, depois eu ponho bonita, né? É bonita, por exemplo, né? Esse é bonita aqui, ó, ele vai estar sozinho de novo, ó, é sozinho aí, não tem nada antes dele, né? Não tem uma pessoa, não tem a casa, não tem o tal do sujeito que a gente fala, né? Tá sozinho. Vou precisar do it aí? Vou. It's beautiful, né? Na verdade, nada mais é esse it, a casa. Só que eu não vou falar a casa de novo. Ele tá aí para substituir, só que eu não traduzo, tá? Porque o povo tem aquela mania de traduzir o it como ele e ela, não é? Vocês já ouviram isso? Ah, o it é ele e ela. Eu aprendi assim, que o it era ele e ela. Aí o que acontecia? Nunca dava certo de enfiar o it, porque nunca a gente fala ele e ela. A gente faz o quê? A casa da minha amiga é bonita. Ela é bonita? Não. Fica estranho, né, pra gente. Não faz sentido esse ela. A casa da minha amiga é grande, é bonita. É assim que a gente fala. Então, it, ele nem tem tradução. 99,9% das vezes ele não tem tradução nenhuma, né? Agora, na sentença anterior à vírgula aqui, ó, a casa da minha amiga é grande. Esse é, eu vou precisar do it? Não preciso. Por quê? Ó a casa ali, ó. Eu tô falando, ó, a casa da minha amiga. My friend's house, vai ficar assim no inglês, né? My friend's house is. Então, esse primeiro é não vai estar sozinho. Ele vai estar ali, ó, né? My friend house is. Então, agora aqui já não vai estar sozinho, mas o is, ao house aqui junto com ele. Então, é isso que acaba acontecendo, mas muito boa sua observação, né? Então, o it, independente está no começo da frase, no meio, ficou ele sozinho lá, esse é boiando, flutuando, opa, não tem nenhuma coisa antes, não tem nada relacionado a ele, o it vai estar lá. Essa que é a regra. É que a gente vê bastante, com bastante frequência, ele em início, né? Que a gente começa assim, é importante fazer isso aqui, it's important. Então, ele aparece muito no início de frase por causa disso. A gente está sempre falando algo do tipo, é importante, é necessário. O it vai estar tudo lá, tudo lá. O it eu só vou usar quando não é pessoa, tá, gente? O it eu nunca uso para pessoa. Falei de pessoa, não vou usar o it. O it eu só uso para substituir coisas, lugar, pessoa nunca. All it, né? A prova que ele não precisa estar no final de frase, no início de frase, não. Por que o it está ali? Mesma coisa, gente, porque no inglês tem essa mania, não pode deixar nada sozinho, sabe? Parece que você tem que dizer mesmo. É igual, por exemplo, pra gente no português, se falar assim, vamos subir para cima, alguém já tira sarro, né? Ué, vai subir para baixo, não é? Vamos descer lá embaixo, ué, mas vai descer para cima? A gente vive brincando com isso. No inglês, não, a gente fala subir para cima, descer para baixo. No inglês, a gente usa assim. No português, fica estranho pra gente. Mas nunca vi descer para cima, subir para baixo, a gente tira sarro. No inglês, não. Parece que as coisas precisam ser bem ditas, né? É subir para cima, é descer para baixo, né? E o think about it é exatamente isso, ó. O just think about é apenas pense a respeito. Então, o about também, ele não pode ficar sozinho aí, né? A respeito do quê? É como se fosse assim. Pense a respeito disso. Por isso que o it muita gente traduz como disso. Porque as pessoas ficam achando que tem que ter sempre essa tradução. Aqui, na verdade, ó, just think about it, apenas pense a respeito. Está traduzido. Mas eu posso traduzir apenas pense a respeito disso? Posso. Mas acaba não sendo uma tradução que a gente usa muito, não, tá? Então, o it, ele só tá aí porque no inglês ele tem que estar aí. Na maioria das vezes, vocês não precisam nem traduzir ele. Já vai acostumando não traduzir, que fica mais fácil. Senão, toda hora a gente quer colocar um ele, um ela, um disso. E aí, vocês vão ver que na maioria das vezes não vai ficar estranho, né? Pra gente não vai dar sentido. Então, it entra exatamente aí mesmo.